Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português. Nós estamos trabalhando o módulo de português para concursos. Bem, continuando o nosso assunto sobre acentuação gráfica, né? Já trabalhando a nova regra ortográfica, né? O novo acordo ortográfico brasileiro. Vamos a elas, as acentuações. Bem, quanto à posição tônico-silábica, né? Nós sabemos que temos oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, certo? Oxítona, sílaba tônica na última sílaba. Paroxítonas, sílaba tônica na penúltima sílaba. E proparoxítona, sílaba tônica na antepenúltima, né? Bem, sobre as oxítonas, né? Acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O, em, EMS, seguidas ou não de S. Inclusive, as formas verbais, quando seguidas de los e las, né? Quando a gente coloca o pronome oblíquo, né? Los e las, a gente também vai acentuar essas palavrinhas quando a gente for colocar, né, esses pronomes. Vamos lá. Também recebem acento as oxítonas terminadas em ditongo aberto, como ei, el, oi, seguidos ou não de S, como as palavras chá, mês, nós, gás, sapé, sapé, né? Uma casinha de sapé. Então, cipó, dará, né? Que é um verbo. Café, avós, pará, vocês, compôs, vatapá, pontapés, só, aliás, português, robô, dá-lo, né? Aí já aqui entrando o verbo, daquele jeitinho que a gente falou, né? Quando coloca o pronome oblíquo. Então, dá-lo, vê-lo. Então, a gente vai acentuar essas palavrinhas, né? Avó, recuperá-los, conhecê-los, pô-los, guardá-la, fé, compô-los, réis, né? Réis de moeda, véu, dói, mês, que é o plural de mel, céu, mói, pastéis, chapéus, anzóis, ninguém, parabéns, Jerusalém. Então, olha só, gente. Uma coisa importante, as palavrinhas monossilábicas entram na classificação de quanto a posicionamento da sílaba tônica? Entram, você vê. Essas palavrinhas aqui são consideradas oxítonas, certo? Elas só têm uma sílaba, né? Mas vamos dizer assim que a sílaba tônica fica na última sílaba delas. Então elas são consideradas oxítonas, ok? Mesmo sendo monossilábicas, monossílabas, né? Então, bem, a gente vai acentuar, né, quanto à posição tônico-silábica. As oxítonas terminadas em A, E, O, em, ens, seguidas ou não de S, inclusive as formas verbais seguidas de lo e lá. Acentuamos também, né, as oxítonas terminadas em ditongo aberto. Ei, el, oi, seguidas ou não de S. Ok. Resumindo, só não acentuamos, então, olha, né? Nossa, é muita coisa para decorar. Então, vamos decorar a anti-regra? Vamos decorar a exceção para a gente entender? Então, só não acentuamos oxítonas terminadas em I, em U, a não ser que seja um caso de hiato. Por exemplo, baú, aí, Esaú, né? Ataílo. Então, olha só.
Baú, vamos entender. Lembra quando eu disse que as monossílabas, né, elas não costumam se separar, porque quando a gente só abre a boca uma vez para falar, né, a sílaba, por exemplo, mãe. Agora vamos pensar na palavra baú. A gente abre duas vezes, ó, baú, né? São dois sons, então ela não é monossílaba, é uma palavrinha pequenininha, mas ela divide. Então olha, baú. Então, acento e ela só vai ter acento por causa desse ato, né? Se vai separar duas vogais, não vai ser um ditongo, então vai ter acento, né? Mesmo que seja terminado em U. Então, quando terminar em U e em I, elas só vão ter acento se houver um hiato. A palavra aí. I, né? Que é de aí, né? Aqui, aí, certo? Então, ela tem acento e ela se divide, é um hiato, porque olha só, a boca faz I, né? Diferente do que? Do ai. Ai é monossilábica, não é oxítona, não tem hiato. Aliás, não tem hiato e não tem sílaba tônica. Então, quando você diz assim, ai, que linda que você é, você diz o ai de dói, sabe? Ai, que é esse ai aqui, ó. Ai, que é diferente de aí. Por que eu tô falando isso, gente? Porque eu tenho visto uma enxurrada de pessoas que escrevem aí ao invés de ai. Por exemplo, no Facebook, rede social, rola muito, né? As pessoas têm escrito muito ai, que linda. Quando elas querem dizer ai, que linda, né? Ai, que legal. Aí, que legal, né? Então vamos entender, existe uma diferença, tá, gente? Um é uma interjeição, ai. O outro é um advérbio, aí. Você fica aí, eu fico aqui, ok? Entenderam a diferença? Espero que sirva para vocês, tá? Não escrevam mais aí que linda, por favor. Então, só acentuamos essa. Por exemplo, as palavras baú, aí, Esaú, atraí-lo, né? São acentuadas porque as vogais I e U estão tônicas nessas palavras. Então, elas separam, né? Se a sílaba está tônica, né? Nesse caso aqui vai acontecer um hiato. Por isso a gente pode acentuar. Então, nesse caso aqui, as sílabas U e I só serão acentuadas em paroxítonas quando for hiato, ok? Quando as duas vogais se separarem. Acentuam-se as palavras paroxítonas quando terminadas em. Então preste atenção. Paroxítona é qual? Quando a sílaba tônica é a penúltima sílaba, né? Paroxítona, a última sílaba. Então acentuam-se as palavras paroxítonas quando terminadas em L, por exemplo, né? A, fa, vel, né? Então aqui, ó, afável, né? É paroxítona. Fácil, também. Cônsul, também. Mesmo que ela tenha só duas sílabas, né? Na verdade, gente, por a gente contar de trás para frente, não importa se é, por exemplo, mas ela só tem duas sílabas, vai ser paroxítona mesmo assim? Vai, é a penúltima sílaba. Então vai. Se tivesse mais uma e aí ficasse lá na última, seria proparoxítona, lá na antepenúltima, ok? Ó, desejável, né? Aqui, ó, ela tá bem no meio da palavra. Ágil, né? Incrível.
tá? Então, todas essas são paroxítonas terminadas em L, logo, elas recebem o acento. Também acentuam-se paroxítonas terminadas em N, né? Então, olha só. Temos pólen, abdômen, sêmen. Abdômen de novo, desculpem, tá? Mas abdômen, pólen, sêmen, né? Então, tudo isso que termina com N, quando for paroxítona, vai ter acento, ok? Vai ter acento onde? Na paroxítona, naquela que configura a paroxítona. Não preciso nem explicar isso para vocês, né? Ou preciso? Ó, percebam que é exatamente a sílaba tônica, certo? Que é acentuada. É aquela que faz a palavra ser classificada como paroxítona, oxítona, proparoxítona. Então é ela que vai ter acento, hein, gente? Na tônica. Aqui, né, também acentuamos as paroxítonas terminadas em R. Nós temos câncer, caráter, néctar, repórter, né? E as terminadas em X. Olha, tórax, látex, ônix, fênix, tá? Então, essas são as paroxítonas que são acentuadas. Prosseguindo, também temos as paroxítonas terminadas em PS, né? A gente não usa tanto essas palavrinhas, mas vamos lá. Fórceps, fórceps, quéops, bíceps, né? Parece que tá sobrando mais sílaba daqui, mas não separa mais, tá, gente? Separa só aqui mesmo, ó. Fórceps, quéops, bíceps, tá? Terminadas em an ou ans, né? Imã, órfãs, ímãs, Balcãs, né? Que é uma região. Terminadas em ão ou ãos, órgão, bênção, sótão, órfão. Terminadas em u, desculpem, terminadas em i ou is. Nós temos júri, táxi, lápis, grátis, oásis, né? Aqui, ó, ela é dividida assim, oásis, o A fica separadinho. Miosotes, que é uma flor, miosotes. Terminados em on ou ons, nós temos nylon, próton, elétrons, cânon. Terminadas em ou uns, nós temos álbum, fórum, médium, álbuns. Terminadas em us, anos, bônus, vírus, Vênus, né? Então essas foram as paroxítonas, né, específicas. Acentuam-se também as paroxítonas terminadas em ditongos crescentes, né? Semivogal mais vogal. Semivogal é aquela vogal que ela quase não aparece, né, gente? É uma vogalzinha bem, um sonzinho. Por exemplo, névoa, né? Então olha só, o ele fica bem escondido, né? Olha, névoa. O A, ele sai muito mais. Então, a semivogal é aquela que o som dela fica meio... não aparece muito, tá? Então, névoa é acentuado. Infância, né? Cia, também. Semivogal é vogal. Tênue. Calvície. Série. Polícia,
residência, férias, lírio, né? Então essas são as paroxítonas terminadas em ditongos crescentes, semivogal mais vogal. Acentuam-se todas as proparoxítonas. Então, proparoxítonas é aquela festa, é a mais fácil de todas. Você descobriu que a proparoxítona é acentuada, né? Então, México, né, ó. México, música, mágico, lâmpada, pálido. De novo aqui, pálido. Sândalo, crisântemo, público, pároco, inclusive a própria, proparoxítona, tá? Exatamente, a proparoxítona é uma palavra proparoxítona, tá? Quanto à classificação dos encontros vocálicos, como é que a gente vai acentuar nesse caso? Acentuam-se as vogais I e U dos hiatos quando formarem sílabas sozinhos ou com S. Então, olha só, né? Juízo. Então, olha só, o hiato, né? As vogais I e U dos hiatos. Então, é quando na separação de sílabas um ditongo se desfizer por causa de um hiato, ok? Né? Quando separa duas vogais, virou hiato. Então, olha, juízo, luz, cafeína, raízes, saída, egoísta. Então, se elas forem seguidas ou não de S, no caso aqui nós temos egoísta, Luiz, né? Que são seguidas de S, mas não necessariamente, tá? Pode ser só o U, só o I, né? Se tiver um hiato, ela vai ser acentuada. Importante. Por que não acentuamos bainha, feiura, ruim, cair, Raul e todos os I e U's tônicas, portanto hiatos? Vamos lá. Porque o I tônico de bainha vem seguido de NH, certo? O U e o I tônicos de ruim e cair e Raul formam sílabas com M, R e L, respectivamente. Essas consoantes já soam fortes por natureza, tornando naturalmente a sílaba tônica, sem precisar que o acento reforce isso. Então, olha só, tudo isso aqui já ajuda a ficar tônico, então não precisa de acento, né? Bainha, olha, poderia ser, por que não é? Porque já sobe, o tônico já, né? Feiura, né? Aqui eu seria no U. Feiura seria aqui, mas não precisa porque tem o R do lado. Ruim, aqui ó, tem um M. Cair, Raul. Então essas letrinhas que estão ali do ladinho já deixam a sílaba tônica lá, né, no alto. Raul. Feiura, né, bainha. Então não precisa acentuar, ok? Mesmo sendo hiato, mesmo sendo letra I e letra U. O trema, né, gente? O trema já caiu, né? Não se usa mais o trema em palavras da língua portuguesa. Ela só vai permanecer em nomes próprios e seus derivados de origem estrangeira, como Bündchen, né? Bündchen, Müller, Mülleriano. Nesse caso, o I lê-se como o U, né? Lê-se como I. Então é Gisele Bündchen, Müller, Mülleriano. Ok? Temos também um acento diferencial. O acento diferencial continua. Olha, o acento diferencial permanece nas palavras.
algumas palavras. Olha, o pôde, né, no passado, significa que você não pode mais, mas ele pôde, ele não pode mais, né? Então, quando for pôde de poder no passado, vai continuar tendo, né? O pode não precisa, exatamente para diferenciar um do outro, porque pode haver uma confusão quando você escreve. Por de verbo e por de preposição. Por exemplo, quando a gente fala pôr do sol, né? O sol está se pondo, então pôr de verbo, ele vai ter circunflexo. O pôr de, olha você por aqui, né? Não tem, ok? Eu vou pôr isto aqui, né? Eu vou pôr com acento circunflexo, porque é um verbo, tá? Nas formas verbais, cuja finalidade é determinar a terceira pessoa do verbo no singular ou no plural. Então, essas formas verbais vão continuar com acento. Por exemplo, no singular é ele tem, mas no plural é eles têm, com circunflexo, né? Isso não caiu, isso continua valendo. Da mesma forma, ele vem, vai virar eles vêm, com circunflexo, ok? Então, esse tipo de acento diferencial, gente, ainda é necessário, não se esqueça, tá? Na forma da terceira pessoa do verbo, do singular ou do plural, para você poder diferenciar uma da outra, ok? Essa regra se aplica a todos os verbos derivados de ter e vir, como conter, manter, intervir, deter, sobrevir, reter. Então, por exemplo, conter vai virar, por exemplo, os potes. Cadê? Esses pratos, né, contêm. Esses pratos contêm. Na forma singular, né, ele tem um acento agudo, ó, tem, né? E na forma plural, ele tem um circunflexo, porque ele é derivado, né? Então, ele dentro deles contém uma substância química. Não mexa, né? Sobrevir, né? Eles sobrevêm, né? Então, qualquer forma que você for usar desses verbos derivados de ter e de vir, obrigatoriamente no plural, né? Terceira pessoa do plural, segunda, primeira, né? Você vai precisar da segunda e da terceira não, só em eles, na terceira pessoa. Você vai precisar do circunflexo, ok? É isso, a gente fica por aqui.